Eu acho que alguns momentos, assim, eu tenho uma formação em teologia e gosto de estudos de religião e, me parece muito interessante, eu já citei isso, eu acho devido ao entusiasmo das conversas que estão ocorrendo nessas mesas, como que no discurso interreligioso ou transreligioso, como você queira, você só entra no discurso a partir do seu lugar. Você não existe um não lugar. Eu não posso tentar entrar num diálogo com um budista se eu me declaro cristão e tenho uma vivência de cristão. Eu posso tentar, com os meus códigos, com as minhas percepções, entender algum movimento que está ali. Enfim, eu acho que da mesma maneira ocorre aqui. Uma variedade de disciplinas, uma variedade de discursos, e eu acho justamente o que vocês também mencionaram, as nossas diferenças que são claras, e as nossas semelhanças que talvez elas sejam tão claras, mas que nós preferimos não vê-las por algum motivo, ou alguém tenta, de certa maneira, nos ocultar. Disse todo esse preâmbulo simplesmente para dizer o seguinte: é muito engraçado, porque na minha perspectiva, no meu lugar, né, de onde falo, a fala de vocês, as duas falas, ecoaram algumas questões e eu vou tentar ser o mais político possível. Exemplo, não vou entrar no mérito da distinção, que eu acho que está aí, foi uma bola levantada muito boa, de discriminações, discriminações epistemológicas, de hierarquia dentro da academia, uma série de outras questões nesse âmbito, mas me parece, do ponto de vista da matemática, que, aí do ponto de vista da pesquisa, da sistematização da educação matemática, é muito claro que, especificamente no Brasil, nós temos uma área que ainda não está bem delimitada. Em outras palavras, o que as pessoas dizem e constantemente afirmam é justamente esse mau entendimento do que seja educação matemática e esse não lugar. Ou seja, como parece que nós não queremos que vocês falem, então vocês praticamente não existem. E para vocês falarem, vocês precisam, pelo menos minimamente, ter uma metamorfose e falar que vocês não vão falar, por exemplo, de educação. É muito engraçado, porque as pessoas querem uma formação pedagógica sem falar de educação. E são debates assim. Eu confesso que eu pensei que já estava superado, e também estou recentemente entrando em algumas conversas, e eu fico muito chocado de que, como você quer falar, está onde você queira, nos documentos oficiais do governo, nos documentos de educação, do Ministério da Educação, educação científica, educação matemática, e a pessoa diz, não, a gente não precisa de educação, a educação vai na pedagogia. E, então, me parece que quando vocês, a palavra do Anderson sobre transposição, contextualização, eu tenho para mim, na minha experiência matemática, que quase tudo, ou para não dizer tudo que eu vi na graduação, e com algumas questões em história e filosofia da matemática, que foi a área que eu me situei, eu consigo aplicar no ensino básico, fundamental 2 e médio. Obviamente, contextualizando, obviamente, conversando, dialogando e vendo os processos cognitivos da minha turma, ou das turmas que estão à nossa frente. Mas, assim, eu fico muito chocado, porque me parece que há, de fato, uma separação, como o Vitor mencionou no final, em que parece que a pessoa se forma, eu brinquei recentemente, gente, olha só, vocês não vão ganhar um selo, o ERJ, e a partir daquele momento você passou a ser professor. Isso não existe. Você não vai chegar no final e falar, cumpri os créditos, agora, de fato, eu sou professor, posso falar. Isso não funciona, não é assim esse processo. E, ao mesmo tempo, me preocupa, me preocupa muito, porque tanto, se entendi corretamente, me corrijam, na matemática isso está delimitado, tem lá uma série de autores, a Unesp, uma área forte, a PUC de São Paulo, em que esses debates ocorrem, e dizem, olha, tem dificuldade em delimitar educação matemática, tem dificuldade de onde encaixar isso e como fazer. Vocês sentem que na física também há essa dificuldade? Ou como isso se dá? Me parece que não, eu entendi errado. E, por outro fim, a outra pergunta seria, como, por exemplo, hoje eu coloquei numa prova, justifique, e disse, se você não quiser usar matemática, fique à vontade, pode escrever, usa o vernáculo. Eu quero que você só me explique por que esse bendito desse triângulo aqui você consegue ver que dá tangente de 2 alfa. Por quê? Explica, de alguma maneira, me explique isso. Mas vocês conseguem conceber, talvez, uma física sem a linguagem matemática? Seria possível pensar uma física sem a matemática, por exemplo?
Beleza. Bom, não, bacana, Jean, sua fala. Eu não sei, talvez haja, né? Talvez haja delimitação. Talvez eu, agora não sei se esse seria o termo. Eu vejo muitas pessoas com falta de interesse, com falta de vontade, né? De usar, procurar caminhos alternativos, né? E a própria definição, alternativos. Né? Você não precisa ficar moldado, focado em apenas uma direção, sabendo que a gente vive num universo multidimensional, né? falando em termos físicos. Né? Então, é interessante você ter comentado sobre a sua prova, né? O Justifique. Eu lembro de um processo que desenvolvi no orientador, e ele comentou sobre uma prova, olha só, isso é uma prova da FRJ, de vestibular e tudo mais, e era uma prova, uma questão de ótica, se não me engano, que era questão, fases da Lua e tudo mais, e era para questão discursiva, e perguntava, comente com o auxílio de um desenho. Eu lembro muito dessa frase, né? E eu falei, cara, ou seja, que barato, né? Não precisa ser só, quer dizer, não é questão abolir a matemática, né? Pelo contrário, a matemática é uma linguagem muito bem-vinda, né? Agora, ela pode ser usada em consonância, né? Em parceria, né? Junto com outros códigos, com outras linguagens. Né? A gente tem a língua portuguesa que está aí para nos auxiliar, para quem tem essa aparente, né? A gente tem que, primeiro, a gente vai ter que desmistificar, né? Essa aparente aversão que se tem de uma educação matemática, né? Com os códigos da matemática. A matemática em si também tem um código muito conhecido, tem outros códigos. Então, por exemplo, nas minhas provas, Jean, os colegas que estão aqui presentes, né? Então, eu, eu posso compartilhar meu teste aqui que eu apliquei de eletrostática com as minhas turmas, né? Texto base. Eu gosto que eu obrigo meus alunos a lerem. Eu quero que eles leiam textos de física, né? Então, e aí pergunte, eu pedi para, por exemplo, extrair o campo elétrico, né, de uma carga positiva. Olha, descreva, talvez com auxílio de desenho, fique à vontade, não precisa ser, e não tem o que fazer ali, né? Você vai fazer um desenho e você vai descrever com palavras, não tem, vai fazer uma descrição com código de língua portuguesa. E eu quero incentivá-los para dizer que, gente, a gente está usando várias linguagens aqui, não é só uma linguagem. A gente está descrevendo a natureza e a gente usa vários códigos para descrever a natureza, né? A física se interessa muito por isso e ela usa outras ciências, usa o suporte, o aporte de outras ciências para a gente chegar no resultado. Então, muito bacana, eu gostei dessa sua prova aí, Jean. Então, sim, eu acho, assim, Jean e colegas aqui, eu acho que há colegas, né, de trabalho, né, que criam, sem necessidade, essa delimitação, né? Então, que, convenhamos, não é benéfico para a formação inicial, a formação dos professores, não é benéfico para a nossa atuação, né, na nossa área da educação, do ensino, da pesquisa, né, em ciência básica, e não contribui para o país, né, não contribui para a nossa para a valorização, para que de fato a gente avance, né, enquanto país, enquanto nação, em ciência de ponta, educação de ponta, né, e as multiconexões que nós devemos fazer com tudo que estamos desenvolvendo, né? Então, bom, não sei se eu consegui, se eu fiz claro, mas eu acho que no sentido, acredito que exista, né? Mas como eu estou já nesse caminho de romper as barreiras, né? Eu já consigo, eu me vejo transitando, né? Ou conseguindo executar meu trabalho sem muita influência, né? Sem me deixar muito influenciar por isso, embora eu fique muito ainda, é muito chato, né? É muito triste isso. A gente tem que, né? Às vezes, enquanto a gente poderia investir nosso tempo, né, ajudando na formação e mostrando alternativas, a gente às vezes tem que parar para acertar aqui. Olha, não gostei muito bem dessa sua fala, acho que você tá indo por outro caminho e tal. É uma pena, né? Mas, enfim. Vitor, antes de só o relato de hoje, eu digo que eu costumo dar relatos da semana. Nessa prova, foi muito engraçado, porque numa turma especificamente, no final, aquelas pessoas que estão ficando ali, um aluno olhou e disse: professor, eu vejo, mas não sei e como falar. Ele me lembrou agora que eu falei isso, me lembrou lá a questão do Cantor na história da matemática, né? Vejo, mas não aceito, né? Não compreendo, não acredito. Aí eu disse: não, mas você vê, então explica graficamente para mim. Aí ele foi, explicou, falei, é isso. Aí o outro disse, é que eu sei que a razão em proporção aqui é essa. Eu falei, tudo bem, então você escreve razão em proporção. E é muito engraçado, porque na mesma turma, eu conversei com um menino,
e disse: "E aí, como é que foi? Como é que tá e tal?". Ele falou: "Poxa, professor, na hora que tinha que ele não falou assim, né, ele falou de uma outra maneira, mas na hora que tinha que interpretar a questão, o conteúdo estava ali, eu sabia trigonometria, mas eu não sabia o que estava sendo pedido e ficou meio confuso e tal". Eram questões estandarizadas, então não foram questões assim, inventadas especificamente, então é uma questão realmente de leitura. E para passar a palavra para o Vitor, eu me lembro, meu primeiro contrato no estado, em Niterói, da aula em Niterói, a IUF, ah, eu usava muitas poesias, assim, eu botava os alunos no terceiro ano, primeiro ano, para ficarem lendo poesia, interpretando, porque eu percebia justamente isso, a ideia, essa diferença dos códigos, como esse ato interpretativo causava uma diferença muito grande, um bloqueio cognitivo para a matemática, que, resgatando uma fala do Anderson, nós sabemos que somos muito amados, né, nos corredores, matemática, física, é uma alegria quando nós passamos, né? Só festas, só não está com flores e bons pensamentos. Diga, Vitor. Eu acho que a Mariette tinha levantado o braço, não sei se foi proposital sem querer, ou que ela levantou o braço antes. Tinha, eu não vi, estava Ela, ela mandou na é. câmera ou aqui embaixo? Não sei, Não, desculpa. é que eu apertei, mas aí deixa para depois. Pode Ah, tá. continuar. Desculpa, então tá na ordem É, tá. fixa, então o Anderson, depois a Mariá, então, Vitor, Não, se tá comentar legal. alguma coisa, faça essa ordem. Desculpa, Mar, Hum, eu estava anotando umas coisas aqui é um trabalho difícil, tem que interagir. não. Bom, assim, em relação à questão a primeira parte da tua fala, da diferença entre os cursos da parte da física, da matemática e da parte da educação, né, da invisibilidade da educação, é, sim, tem aquela questão de valorizar, o que é valorizado na academia? É só produção de artigo A1, A2 e não sei o quê. Qual é o público-alvo da produção daquele artigo, daquele artigo específico, né? Então, assim, eu percebo que há critérios diferentes para análises específicas. A área de ensino de física, por exemplo, é uma área que eu passei tanto pela UFRJ quanto pela UF, né? E tive contato com colegas da UERJ também, e sempre é um número menor de professores, onde não, a produção de artigos não é a mesma produção dos caras da física teórica, da física aplicada, da física não sei o quê, e com isso são mais desvalorizados, mas a gente devolve para a sociedade professores. Tem mais professores devolvendo para a sociedade do que bacharéis, por exemplo, né? Eu acho que tanto na matemática quanto na física. Então, assim, é necessário essa ressignificação da devolução, né? Então, assim, é quase um trabalho político de comunicação, de tentar ganhar parceiros e colegas ali, ou você entra numa briga contra, ou tenta ir buscar pessoas no teu lado. Então, assim, na física, no meu ver, na minha vivência, na minha experiência, eu vejo que há uma grande dificuldade, né? Quando eu cheguei no concurso aqui, por exemplo, que foi o concurso para a área de ensino de física, e que não quer nenhuma questão de ensino, né? Só que é uma questão de física, uma vaga de ensino de física, e que me falaram aqui pelos corredores que o concurso foi feito para ninguém de ensino passar, né? Então, assim, opa, passei, já era. Então, assim, é, então, assim, que foi, não, foi feito para ninguém de ensino passar, só para alguém de física passar e aproveitar. Tá, ok, agora vamos tentar pensar nas próximas etapas. E assim, e pensando na questão da sua prova, até a minha aluna está aqui, ela pode até confirmar, né? Eu estou dando uma matéria que é uma espécie de introdução à física, que se chama Física por Atividades, que é uma física antes da Física 1, na mecânica, né? E minha prova é conceitual. A minha prova é para escrever texto de redação, quase. Descreva sobre esse movimento, explique sobre esse movimento, sem número. Eu não quero número, eu não quero equação, eu não quero nada. Eu quero que você explique como é que aquele movimento foi feito em texto. Eu me ferrei com isso, mas porque eu estou tendo texto, estou tendo cada questão é uma redação do Enem, né? É, exatamente. E assim, é a troca de conceito o tempo todo. Então, tô corrigindo infinitamente 1000 redações do Enem por questão, né? Porque eu não delimitei o número de linhas, e de fato, alguns alunos escreveram 30, 20 linhas em cada questão, onde assim, eu não queria número. Para explicar a cinemática, a aplicação da aceleração centrípeta sem números. Tipo, descreva, explique o teu movimento. É um trabalho que
lógico, poderia ter um outro professor pedindo da mesma disciplina, exigindo um monte de equação, um monte de aplicação, e o aluno ia decorar, aprender, passar de disciplina. E passar em... Eu decidi seguir um planejamento que já existia de um professor que compra o ensino também, que ele sugeriu essa metodologia. E, gente, deu muito certo. Assim, o feedback dos alunos ao finalizar a disciplina, né, porque o semestre na UF, no calendário, está acabando agora, né, assim, a abordagem conceitual, escrever a resposta, explicar um problema de cinemática, de dinâmica, sem equação, explicar cara, isso é muito legal, né? Então, assim, eu fiz praticamente o semestre todo corrigindo redação, né? Redações isso é muito rico, né? Eu, assim, nas aulas, tornava uma aula rica, né, conceitual, em vários grupos, os grupos se mudando de posição, fez uma experiência de eu sair daquela aula expositiva tradicional. Eu tinha um dia de uma outra disciplina que era aula expositiva. A minha aula era pouca exposição, era a atenção, a atenção centrada no aluno, né? O aluno era o protagonista, não era eu. Eu era só um mero... Eu pegava ali o conteúdo, eu juntava os alunos e eles desenvolviam e cresciam com o conteúdo. E nós, professores, ou nós, professores que formam professores, temos que entender isso. A gente não é dono do conteúdo, não, gente. A gente só vai facilitar aquela comunicação ali. O professor, às vezes, por gostar de falar, por querer muito falar, ele quer falar, às vezes, 2 horas de aula. Não, gente, a gente tem que falar, às vezes, 20 minutinhos, o resto deixa que os alunos falem. Né? E na mesa redonda você solta a fala, né? Você fala pra caramba, tipo agora. Então, assim, eu acho que é importante esse movimento, né? E eu acho, pode ter até uma fala um pouco preconceituosa, mas acho que é geracional, né? Eu não sei se foi preconceituosa a minha fala, mas eu acho que não geração necessariamente da idade, e sim uma geração do pensamento, né? Porque quem me propôs isso foi um professor que tem 73 anos de idade e aplica isso. E para mim ele é mais jovem no pensamento do que eu mesmo, né? Então, assim, não necessariamente geração porque ele é mais velho, e sim porque ele está eternamente se atualizando e pensando nisso, querendo... Ele tá com raiva que vai se aposentar, porque ele queria continuar trabalhando. Então, assim, e ele é um cara ativo. Então, isso são os caminhos que nós temos que nos inspirar, né? E formar os outros professores. Passa a fala aí. Desculpa, Vitor, o seu professor que você está mencionando é o seu atual pró-reitor de ensino? Não, vale nomes, Jorge. Gente boa pra caramba, adoro assistir as videoaulas dele. Não foi da UF, né? Mas todo mundo de queria ter física sido da assistia UF. a aula dele. Eu trabalho, ele é minha dupla, assim, eu trabalho com ele diretamente, Muito né? bom. Então, Na hora que você descreveu, eu falei, é o professor Jorge. é isso. Muito Quem bom, assistiu cara. uns vídeos de física moderna da UF, ele tem vários vídeos, né? Só pra ter ideia, ele gravava os vídeos para utilizar a sala de aula invertida. Uhum. E aí, ele falava o seguinte, ele gravava as aulas, passava os alunos para assistirem as aulas, para na aula seguinte, os alunos trocarem as dúvidas, só que fez sucesso. Ele ganhou uma plaquinha de youtuber. Assim, porque ele não tinha o objetivo de criar, de fazer esse vídeo, ele tinha o objetivo de utilizar na própria aula. E só que todos os alunos de todas as faculdades de física utilizavam esses vídeos para poder estudar. E não era o objetivo de divulgar. Isso é muito legal, muito rico, né? Como mudou, né? Então, assim, isso é muito importante, a gente entender que é preciso esse movimento de mudança, né? E é isso. Não, obrigado, Vitor. Eu acho que é muito importante. E uma prova que não é geracional é essa própria questão do YouTube, né? Enfim, poderia também dar uns exemplos na letras e tal, mas vou lembrar na álgebra, o professor que eu tenho com muito carinho, Dilson Gonçalves, que também usava uma técnica desse tipo nas suas provas. Primeiramente, você tinha que discorrer sobre o conceito, sem qualquer demonstração técnica, lógica, sem qualquer aplicação. Mas, como o Anderson é o próximo a falar, Euclides. Os elementos de Euclides têm uma grande vantagem nesse tipo. Então, perceba que agora, no século XXI, e também, mais ou menos 3 antes de Cristo, nas suas edições dos elementos, também temos essa técnica. Mas eu acho que é uma tendência e uma concepção de ensino. Então, acho assim, não é geracional, mas também nós temos que tomar cuidado com essas tendências e como elas são aplicáveis e quais são as consequências delas. Então, como elas estão baseadas, em que elas estão baseadas e quais são as consequências didático-pedagógicas, seja dessas mais, digamos, discursivas ou dessas mais equacionais, não sei se é uma boa palavra. Anderson. Olá, pessoal, boa noite. Queria
deixar algumas falas aqui, que em breve, infelizmente, terei que sair por conta dos pequenos que me rodeiam. Um deles com 1 mês de vida. Então, eu gostei muito das falas, né? E elas me fizeram lembrar, né? E valorizar mais a importância de nós desenvolvermos em sala de aula e também na vida docente o que nós chamamos de alfabetização científica, né? Comunicar ciência e ler ciência. Um aluno que não sabe responder uma pergunta do que é uma força centrípeta, por exemplo, porque ele está associado à aplicação de uma fórmula, né? É porque, na verdade, ele não está alfabetizado cientificamente. E nós, no universo acadêmico do ensino médio, do ensino básico, por razões diversas, né? Não, às vezes até queremos, mas às vezes não temos condições de promover essa alfabetização científica, porque existem realidades educacionais e institucionais que superam os próprios desejos do docente, né? Os interesses do docente. Às vezes, na escola pública, o professor tem um pouco mais de liberdade, um pouco mais de autonomia, mas mesmo assim, essa autonomia ela não é uma autonomia libertária, né? É uma autonomia que está num contexto educacional brasileiro, que está num contexto de uma base nacional curricular, né? Que está no contexto de uma instituição. Então, eu acho interessante todos esses nossos diálogos com várias áreas do conhecimento nesse grupo, porque os licenciandos vão aprendendo a valorizar a ciência, né? E vão se alfabetizando cientificamente, para além do seu próprio conceito, para além do seu próprio olhar. E quantas vezes isso é importante em sala de aula, quando eu vou ensinar o conceito de número? Esse ano eu estou tendo uma oportunidade, por exemplo, eu sempre trabalhei com ensino médio. Faz muito tempo que eu não trabalho com ensino fundamental, mas esse ano eu tive uma oportunidade de trabalhar numa escola, estar trabalhando numa escola com 6º ano, onde eu tenho apenas 8 alunos. E são 8 alunos de excelência, né? Então, eu tenho uma oportunidade de fazer o que eu consigo fazer lá, que eu não conseguiria fazer, talvez, em nenhum lugar planeta Terra, né? Então, tem 8 alunos de excelência, num 6º ano, em que me deram uma caneta e falaram assim, ó, faz o que você quiser. Então, é um risco, né? É até perigoso esse tipo de coisa. Mas eu tenho autonomia de falar o que eu quiser. Então, antes de ensinar para o aluno o que é fração, somar fração, multiplicar fração, eles precisam entender o que é fração. E é um processo tão belo, porque muitas operações em sala de aula não são realizadas de maneira indevida porque o cara entendeu o conceito antes. Então, na verdade, você acha que está perdendo tempo, mas você está ganhando. Então, nós temos uma dificuldade no nosso país, principalmente no ensino de ciências, da natureza e matemática, porque nós queremos atropelar os conhecimentos por meio de conteúdos, e não temos a paciência de realmente apresentá-los com a devida importância, né, dando valor dos conceitos como eles deveriam ser dados. E isso gera consequência na própria formação do professor, porque o professor não é formado assim. Se o professor não é formado assim, ele não vai reproduzir o que ele não recebeu. Então, uma proposta, por exemplo, que o Jean está fazendo, que o Vitor acabou de citar também, para futuros professores, são propostas maravilhosas, porque ele talvez esteja tendo essa primeira experiência na vida, né? E fazem eles refletir sobre o próprio ensino no futuro. Se eles estiverem diante de um aluno, eles vão refletir. O que eu tenho que fazer diante desse aluno? O que é mais importante? O que eu posso fazer diante do limite que eu tenho? O Vitor trabalhou muito tempo em sistemas de ensino, sabe que é um módulo por semana. Mas mesmo sendo um módulo por semana, eu tenho liberdade para construir aquele conceito da maneira como eu quero, né? E muitas vezes valorizar mais um módulo que outro, né? Enfim, as limitações são grandes, mas sempre há algum tipo de liberdade. E na pequena liberdade que temos, podemos alfabetizar os nossos alunos cientificamente. Eu queria muito assim parabenizar o trabalho de ambos, porque realmente é um processo de formiguinha a ser realmente construído no longo prazo, tá bom? Eu, infelizmente, terei que me ausentar. Peço desculpas aí pela minha saída repentina, mas, enfim, faz parte aqui da dinâmica de ser pai. Tá bom, pessoal? Grande abraço aí, fique com Deus.
grande prazer em conhecê-lo. Talvez Falou, a função Anderson. do professor Parabéns por pelas excelência. crianças. Exatamente. Função do professor por excelência, está em casa, né? Mas, corroborando a fala do Anderson e, ao mesmo tempo, passando para o Anderson e para o Vitor, eu acho realmente, um determinado momento, quando ele diz que você, às vezes, o professor tem até o desejo, e é óbvio que você tem casos, como ele mencionou, né, de uma turma reduzida, num contexto muito específico, mas eu acho, ele falou isso, né? Como que, invariavelmente, no seu contexto, o seu currículo te obriga a algumas coisas. Então, por exemplo, me parece que todos aqui estamos de acordo, eu vi a reação do Anderson quando ele falava do tempo, né, a relação do tempo, que não é um tempo gasto à toa, mas é um tempo que o conceito está sendo construído, o pensamento científico está sendo arraigado, mas aí você tem uma prova em 3 semanas. E depois ele termina falando de módulos, que por mais que você queira retirar o módulo, você não pode, porque você tem uma diretora, um diretor, um ser humano que vai te dizer: esse rapaz precisa passar no Enem, ele precisa passar nessa prova. E então, assim, enfim, nada a falar. Não quero só dar esse sal aí para passar para vocês a bola. Esse aí é o nosso grande desafio, né? É o nosso grande desafio para a educação desse século e dos próximos, né? Porque a gente está passando por um processo e novos processos virão. Aqui, bom, acho que o Vitor, não sei se tem mais algum professor de física de formação. Tem, nós temos, né? Mas acho que vocês já passaram por essa experiência, com certeza. Que a gente costuma brincar, né? Quando a gente vai dar uma aula de modelos atômicos, eletrostáticos, sei lá, algo desse tipo, porque a aula acaba, entre aspas, né? Quando você fala do quark, né? Que aí gera um monte de pergunta e tudo mais, e como o Vitor falou, o professor gosta de falar, né? De fato, a gente às vezes tem que se conter, porque a gente gosta de falar tudo mais, só que, de fato, a gente está passando por um processo, nós somos protagonistas no sentido de ajudar naquela formação, né, de educação básica, né? Mas, de fato, tanto que a gente sentiu muito durante a pandemia nesse processo, né? Que a gente precisa olhar para os nossos estudantes para saber se, de fato, essa linguagem está sendo bem estabelecida, se, de fato, eles estão compreendendo o que a gente gostaria que eles compreendessem no momento de uma aula. E aí, quando a gente vai explicar o modelo dos quarks, né, vocês sabiam que, né, as partículas elementares não morrem ali nos prótons e nos nêutrons? Né? Como assim, professor? Aí começa aquela série de perguntas, e não existe aula mais deliciosa do que quando os alunos participam, perguntam, e você foge do tema, vamos dizer assim, né? Foge porque é isso, nessa visão tradicional, modular, né, vamos dizer assim, a gente fica preocupado com tempo, conteúdo, quanto tempo eu vou investir. Perder, mas na verdade você não está perdendo tempo, você está investindo tempo, porque você está investindo na alfabetização, na formação científica, né? Que vai dar um pouco mais de autonomia para aquele estudante em formação, com a educação básica, para ele mesmo construir os seus próprios caminhos. Né? Então, só que, de fato, vai ser um desafio, porque a gente vai ter que, ao longo do tempo, desapegar, porque é um processo, acho que não vejo como, a gente vai ter que se desapegar desse conteúdo modular, né? Eu acho que a gente não vai deixar de falar de cinemática, de eletrostática, de hidrostática, dessa física clássica, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que, cara, sei lá, você pode começar a aula falando da física quântica e dizer, olha, e fazer uma contextualização histórica, e aí você vai ter que falar da física clássica. Então, não tem jeito. Mas eu acho que é um processo. Eu mesmo passo por isso, eu tenho desejo de fugir um pouco do centro tradicional, mas acho que é aquela coisa, né? Como eu fui formado nesse processo, o que eu quero dizer é que eu sou um professor tradicional em desconstrução, e não tenho problema nenhum em afirmar isso, porque é um mérito. Você primeiro reconhecer que esse formato, né, está defasado, e depois você caminhar para um formato alternativo. Acho que nós todos, nesse processo de autonomia, a gente pensa, né, como o Vitor colocou na tela dele, nós somos criativos. A gente o tempo todo está cheio de ideias, de coisas novas que a gente quer discutir, apresentar. Então, sempre quando a gente apresenta alguma ideia, alguma coisa nova numa sala de aula, seja a educação básica ou da educação superior, né, mas eu falando aqui um pouco mais do lugar de fala que é a educação básica, é muito gratificante você ter esse feedback dos estudantes se interessando, participando, né? Então a gente sente que, de fato, está contribuindo com formação e alfabetização científica, gente. É bem interessante. Obrigado, Vitor. Depois, Maria. Bom, assim, essa parte que o Anderson comentou, eu achei bem interessante, que nós repetimos, né? Acho que para nós que somos professores, nós nos inspiramos em alguns professores, né? Alguns professores foram exemplos para a gente, né? E sem querer a gente repete padrões.
né? Se eu aprendi assim, eu vou ensinar assim. E às vezes o início da carreira de todo mundo é sempre se inspirando em algumas, alguns personagens que passaram pela nossa vida, né? Eu também decidi ser professor porque minha mãe é professora, né, de português, tudo bem, é outra área. Meu pai é engenheiro, então a gente conversava de ciência pensando na educação, né? Então, assim, e aí foi me formando como professor. E no início da minha carreira, como eu trabalhei muitos em pré-vestibular, eu trabalhei 10 anos seguidos só em pré-vestibular, como era aula modulada, 1000 unidades, né, 66 tempos de aulas semanais, né, aquele quadro colorido com 8 cores, dividido milimetricamente, bonitinho, né, e assim, com um certo orgulho de fazer aquilo, e ao mesmo tempo dialogar, ao mesmo tempo trazer para o cotidiano, ao mesmo tempo falar do conteúdo e fechar o módulo, né, assim, é aquela loucura que e só eu sou aquele professor hiperativo não diagnosticado, então acho que só assim eu conseguia entender fazer tudo isso, né? Porque senão eu acho que eu não iria conseguir, não, né? E assim, e essa questão da alfabetização científica, né? Como isso é importante, né? Trazer para o conceito agora, assim, a gente não pode deixar. Uma coisa que eu sempre comento com meus alunos é que quando você vai explicar para um aluno que uma força é aplicada no bloco, ele vai andar tantos metros. Você tem que entender quem é aquele aluno que está ouvindo, né? Você tem que entender o referencial de quem está ouvindo também. Você tem que tentar buscar alguma conexão que aquela fala, aquela repetição da minha explicação do conteúdo não vai funcionar para todos os perfis diferentes, né? Então, assim, quem é meu aluno? O que ele está pensando? Qual é a referência dele? Por exemplo, no início desse semestre, eu fiz uma avaliação diagnóstica para saber quem era o aluno que estava vindo para mim, né? E percebi várias questões, né? Questões que, por exemplo, alunos que tiveram 2 anos na pandemia tendo uma aula pelo WhatsApp, por exemplo, né? E a última aula presencial foi no primeiro ano do ensino médio, agora são meus alunos presencial como calouros. Eu tive casos assim. Então, como é que eu vou fazer uma montagem de física sem entender quem é meu aluno, sem entender o que eu tenho que falar para ele, e entender que eu não tenho que ser o protagonista o tempo todo, eu tenho que entender a realidade de cada aluno. É difícil. Eu fiz isso com uma turma com 44 alunos. É difícil. A energia que eu saí da aula, parecia que eu estava jogando futebol 3 horas, né? Então, assim, ao mesmo tempo, e muito trabalho de casa, né? Trabalhou antes da aula, durante a aula, depois da aula, assim, para poder ir consolidando o conceito. Então, assim, é legal que a gente, professor, e a gente que forma professores, e os professores que estão em formação, entenderem que não é só repetir o conteúdo, não é repetir o que está no livro didático, na apostila, no vídeo, na videoaula, é entender o referencial do aluno, quem é aquele teu aluno, qual é a história dele, quais são os conhecimentos prévios que ele traz, né? Tem até a própria teoria de David Ausubel, né? Assim, de entender o que ele trouxe para buscar a conexão com o meio acadêmico. Então, assim, é importante fazer essas conexões, né? E sempre buscar o próprio embasamento, né? Assim, isso depende de tempo para a gente ler, para a gente estudar. É importante isso, para a gente não fazer só da cabeçada ou só na conversa, né? A gente entender que tem muitos pesquisadores e pensadores que utilizam alguma dessas teorias, né? E, poxa, que tal a gente entender que isso é um problema que já existe durante muito tempo? Né? Tem aqueles vídeos, aqueles memes, animações que dá do século XVIII, XIX, sei lá, que o futuro, a previsão do futuro, que eram pessoas conectadas a um fone de ouvido com um fio no teto, não sei o quê. Gente, hoje em dia tá todo mundo assim com o celular, né? Por exemplo, eu apliquei uma prova presencial, todo mundo no celular, né? E os alunos, como assim? Não tem papel? Eu falei, não, gente, a prova é presencial, mas a prova é no celular. E a gente elaborou uma estratégia para o aluno fazer a prova no celular, presencialmente. E assim, como funcionou, né? Nessa aula tinha muita gente e funcionou. E eles ficaram, caramba, professor, é mesmo, funcionou. Eu falei, gente, eu não preciso nem conferir se vocês estão copiando ou não, estou nem aí, né? E a prova que tinha que fazer redação sobre conceitos, né? E eu não ia colar, não ia ter como, né? E também mostrar que não é se ele vai copiar ou não, é a responsabilidade de ele entender, né? É buscar essa motivação, que é difícil, é muito difícil, né? Mas é desafiador. Eu acho que a profissão professor é eternamente desafiadora, né? E a gente tem que buscar o máximo fugir de repetição de padrão,
né? Assim, a minha aula de hoje, no próximo semestre, tem que ser outra aula, e no próximo semestre é outra aula. E a gente revê os discursos. Ah, não, já montei essa aula, é só repetir nos próximos 4 semestres. Não, gente, não é isso. Tem que, cada semestre, pensar, né? É difícil, cansa. Faz parte, né? Se a gente quer pensar num crescimento da educação, a gente tem que pensar nessa mudança. E não é algo simples, não, né? Eu acho que é um caminho longo, né? Acho que a Maria quer falar um tempão já, né? E aí a gente tá cortando ela. Deixa ela falar, gente, por favor. É verdade, erro meu também. Maria, está sendo solicitada. Não, que isso, que isso. Tinha apertado a mão, mas não ia esperar mesmo. Bom, a primeira consideração é que, assim, eu sou do Museu Nacional, né? O museu ele tem, né, uma atuação forte com a sociedade, né, em termos de educação básica, né? A gente tem uma atividade forte com a parte do ensino superior. Mas a educação básica ela lidar principalmente com algumas presenças ali, ou de escolas, né, que sempre fizeram muita visitação ao museu, ou a própria iniciação científica júnior. E uma das questões que eu queria colocar aqui, que eu achei bem curioso, é que eu venho conversando isso com alguns amigos, né, que são professores, cada vez mais eu acho que é na educação básica que a coisa acontece, sabe, assim, eu vejo aqui as experiências que a gente está tendo, né, nas últimas semanas, de certa maneira, é o professor com uma experiência, né, ou que está atuando, que atua na educação básica, que vem com, sei lá, com uma força, com uma energia, assim, né? Porque eu acho que é o apelo mesmo de você estar ali lidando mais de uma forma mais presente na sociedade, né? Então, acho que vem com algumas questões muito fortes, ou é muito, né? Eu até brinco assim, olha, a gente precisa cuidar da saúde mental, né? Precisa cuidar do professor ali lidando com a educação básica. É só uma consideração, assim, né? Porque o Vitor acabou trazendo também muitas questões da sua experiência na educação básica, né? A gente ainda não tinha tido, né, Jean, uma participação de um professor, né, do ensino superior que tivesse, né, especificamente lidando com o ensino, com a formação de professores, né, com essa experiência toda. E isso foi interessante. Então, a primeira colocação. E daí, aí vocês vejam, assim, sintam-se à vontade para falar sobre esses pontos que eu vou colocar, né? Uma sobre a iniciação científica júnior, né? A experiência que vocês tenham ou não com isso no museu, isso é bem interessante, e eu tive alguns amigos, colegas, que tiveram essa iniciação científica júnior, né? Principalmente a gente tem ali uma parceria com o Pedro II sobre isso, e eu tenho observado que isso dá uma experiência e uma trajetória profissional, né, para o indivíduo, assim, bem interessante. E se vocês tiverem essas experiências, quiserem relatar sobre isso, bastante interessante. A questão mesmo da presença e do conhecimento nos laboratórios, né? Eu e o Jean, a gente já conversou um pouco sobre isso, sobre como a gente pode pontuar e trazer isso aqui para o grupo, para os alunos do CAP, né? Que é bastante interessante de você fazer, né, visitas às instituições científicas, a laboratórios, trazer essa experiência, né? Então, que vocês observam, né, também disso, na formação, né, do cidadão, né, e dos jovens, e também falar um pouquinho da questão da decolonialidade, né, que o Vitor trouxe, e eu acho que a gente já tratou um pouquinho disso aqui no grupo, até por um aluno que fez uma apresentação. Então, Vitor, se quiser expressar um pouco mais isso nesse contexto, né, do ensino, da relação, né, de formação de professores, e o Anderson também, se quiser falar, acho que é uma contribuição legal aqui para o grupo. Obrigado, Maria. Anderson. Obrigado, Maria, pelas ponderações. Bom, assim, ser júnior, eu adoro muito a inserção de ser júnior, né, claro, na educação básica. Eu fui coordenador de ser júnior no CAP, né, então você falou, eu falei que os olhos aqui, as pupilas dilataram, porque... Então, foi uma experiência muito bacana. Eu já, antes de ser coordenador de ser júnior, eu ingressei no CAP em 2015. Em 2016, eu já fui orientador de ser júnior, né? Então, comecei a trabalhar com os estudantes de educação básica.
E pegando um pouco de a fala do Vitor, né, que como a gente acaba se inspirando em processos que passamos pela nossa vida, e meu primeiro projeto de iniciação científica na graduação foi computação algébrica, né? Então, era o uso do computador para na manipulação dos códigos da matemática e tal, aplicação na física. E aí eu bolei um projeto para orientar alguns estudantes na educação básica, né? Com programação algébrica, né? Já na educação básica, porque, bom, e temos poucas ainda, pelo menos divulgadas, né? Poucas ações, né? E eu queria contribuir um pouco, né, com um pouco da experiência que eu tinha acumulado a nível da educação básica, né? Foi uma experiência muito bacana, então o estudante foi só um estudante, não, perdão, foram 3 estudantes. O primeiro deles todos apresentaram trabalhos na jornada de iniciação científica da UERJ, e o último deles, né, que queria fazer, o que foi legal é que eu tive 3 estudantes, 2 foram para áreas totalmente distintas da física, né? Letras, acho que o outro garoto fez algum projeto vinculado. Ele fez relações internacionais, se não me engano. E só o último, né, que tinha interesse em fazer física, de fato, está fazendo física, cursando física lá na FRJ agora. E aí ele queria, não, professor, eu quero um tema já com a fronteira ali do ensino superior, o que você pode propor? A gente estudou solo harmônico, né? Físico adora solo harmônico. Ele se amarrou, ele fez assim, um projeto bem bacana, um trabalho bem interessante. Então, sim, a IC Júnior, ela é muito importante. E eu tenho muitos relatos de estudantes que passaram por IC Júnior, por exemplo, em física, mas seguem outras áreas, né? Então, a IC Júnior ajuda a moldar não só a sua escolha profissional, mas não necessariamente aquele processo que você passa na educação básica, você vai atuar naquela profissão. Então, eu tive estudantes que passaram por uma iniciação de física e estão atuando em outras áreas e lembram com muito carinho desse processo, desse período que eles passaram aqui com a gente, né? E a coordenação foi outra experiência muito fantástica, porque agora não era mais o orientador, e sim o cara que teve que incentivar esses estudantes a se engajar nesses projetos. E a ICG no CAP, né, na UERJ, ela tem uma história muito bacana, né, vinculada lá com a Fiocruz, né, um dos primeiros colégios, né, primeiras escolas com a parceria na Fiocruz, foi bem interessante. E temos hoje várias instituições parceiras, então eu recomendo fortemente, é um processo muito importante, né, a gente tem que ter uma política de incentivo de ampliação de bolsas, né? Você vê que a principal agência de fomento, né, CAPES ainda paga um pouco melhor, mas quando essas rubricas vão para as universidades, a universidade faz o bom uso dela, mas a CNPq até hoje oferece um valor irrisório, né, que não tem reajuste, só teve um reajuste desde a criação do programa. E a gente, imagina, a gente está falando do Brasil, cara, a gente não pode ter uma bolsa de cerveja com aquele valor para incentivar a ciência, a formação científica dos nossos jovens, né? Mas que bom, então é legal a gente seria interessante a gente conversar mais, Maria, então, sobre possíveis parcerias do CAP também com o Museu Nacional, então seja, eu sempre vou olhar com muito carinho. Vitor? Oi. Então, eu não tive tanta experiência com o IC Júnior, né? Eu queria ter mais essa experiência, né? Na época que eu aplicava o projeto de física moderna nas escolas particulares, eu cheguei a frequentar um centro de pesquisa no Rio, que é o CBPF, né? Que é Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. E aí, com isso, eu acompanhei alguns professores que orientavam alunos de IC Júnior, né? Um professor, até eu conheci o professor Elaiel, né? Acho que alguns conhecem ele. E aí, nessa época, ele orientava alunos do Pedro II, né? E eu sempre tive uma ótima relação com o Pedro II, né? Primeiro porque eu fui ex-aluno, fiz meu estágio docente lá e mantive o contato com todos os professores até hoje. Então, assim, e aí eu acompanhava, né, os alunos do Pedro II fazendo uma iniciação científica júnior no CBPF, no órgão máximo da física aqui, né, de pesquisa, e assim, como isso transformou a vida deles, né? E o interessante é que não só na questão da física aplicada, como eu acho que na Casa da Descoberta, que é o museu a qual eu estou colaborando, o Museu de Ciência que eu estou colaborando agora, já teve, há muitos anos atrás, né, em 2008, 2009, projetos que alunos da educação básica, né, também era o Pedro II, né, bem ou mal assim, o Pedro II é um colégio que às vezes dava um pouco mais de abertura para isso, né, precisamos que outros colégios, né, tentem fazer algo semelhante, né, enfim, mas tem outras iniciativas que eu também não conheço muito, né, não tenho muito contato,
e tinha alguns alunos que eram monitores, mediadores do museu de ciências, sendo alunos da educação básica, né? Isso quando eu levava minhas turmas, na época eu era professor das escolas e levava para o museu, o legal é que tinham alunos da mesma idade, que tinham 14, 15 anos, explicando todo o museu de ciências. Cara, isso é muito legal, né? E os alunos da minha escola, poxa, eu quero entrar ali também, eu quero ser igual a ele, eu quero não sei o quê. E assim, isso é muito rico. E alunos que depois foram para outras áreas, não foram para a área de ciências, porque o museu de ciências, o cara tem que ir para a área de ciências, né? E é muito legal, porque hoje em dia nós temos um monitor na Casa da Descoberta que está terminando pedagogia. E é o monitor da Casa de Ciências, né? Onde ele foi IC Júnior há muito tempo atrás. Ele falou: não, eu fui IC Júnior, fui fazer pedagogia, mas eu quis voltar para a Casa da Descoberta para ser monitor. E assim, e ele é o cara da. A gente brinca aqui, ele é o cara da pedagogia que entende mais de física que todo mundo, né? Inclusive entende mais que a gente, aí uma piada interna, entende mais que quem faz faculdade de física, inclusive, né? E aí a gente começa a brincar ali, né? Então, assim, isso é muito legal, é muito rico, né? E é importante valorizar, buscar conexão com as escolas da educação básica, que é onde realmente faz a diferença, né? Com aquele negócio, dando condição para o professor, dando ferramentas, né? Oportunidade, dá para fazer muita diferença. Em quem não está na educação básica, como a gente pode formar esse professor para que ele esteja empolgado para fazer a mudança na educação básica, né? É uma sementinha maior, assim, é um caminho maior. Mas eu acho que é isso, a gente precisa de gente empolgada, né? Falam que eu sou um pouco empolgado, eu acho que talvez eu seja um pouquinho empolgado, não sei. Mas, assim, eu acho que é importante esse movimento, né? E, assim, e a questão da decolonialidade surgiu porque o meu orientador de doutorado, na época, ele orienta um grupo no PEMAT. PEMAT é o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática, da UFRJ, e ele lidera um grupo de afrociência, né? E a partir desse grupo, 1000 discussões aparecem, né? E vários caminhos da pesquisa, e é muito legal. E aí eu frequentando alguma parte desse grupo, e eu fazendo um trabalho de acelerador de partículas no Sirius, a gente percebeu que os professores que estavam dentro do Sirius viam que não percebiam que o Brasil produzia ciência de ponta e só identificavam que os Estados Unidos e a Europa eram os países detentores do conhecimento, né? E a gente pegou o viés da decolonialidade do saber, né? Na questão do, poxa, se o professor vai falar de um tema da física, um tema da matemática, um tema da química, que envolve um grande experimento, e sabe que esse experimento, que o Brasil possui esse experimento, que as universidades e os centros de pesquisa possuem, por que ele vai fazer uma referência lá fora se aqui tem, né? Porque são os alunos ouvindo isso que passam adiante. Então, assim, a gente foi nessa linha da questão da valorização da ciência e tecnologia produzida no Brasil por brasileiros, né? Então, assim, o quanto isso é importante, né? Então, sempre na minha fala, quando eu falo para outros professores, eu valorizo muito a questão de, poxa, nós brasileiros produzimos ciência de ponta e somos referências para os grandes centros da Europa e dos Estados Unidos, né? Eles vêm para cá para aprender com o laboratório em Campinas, né? E às vezes muitos brasileiros que têm a grande formação falam: ah, duvido. Ah, será que é verdade? Falei, gente, é mudar a cabeça, né? Aquela a geração da cabeça, né? Não da idade, né? Mudar é difícil, mas é um processo. E é importante, né? Por exemplo, um artigo que eu submeti para uma revista, assim, que é assim, a luz síncrotron, né? Que é a luz gerada no acelerador de partículas, gerando fazendo um giro decolonial na cabeça dos professores, né? E assim, cara, como um acelerador de partículas pode mudar a visão do professor do entendimento de onde produz ciência de ponta. E o Brasil, sim, produz essa ciência de ponta. E como isso pode render caminhos de pesquisa, enfim, a gente não tem nem noção, né? Pensando nessa analogia com a física, com a formação do professor, buscando todas as conexões. Então, assim, eu estou aprendendo, acho que a gente está eternamente aprendendo, né, gente? Assim, a gente não. A pessoa que fala que já aprendeu, tira essa pessoa da conversa, né? Porque assim, a gente está eternamente aprendendo, né? Então, estou começando a aprender essa parte da decolonialidade, eu já li bastante, né? Alguns que eu busquei, um dos capítulos da minha tese foi sobre isso, né? Mas assim, buscando essa conexão com a física e com a formação de professores. E assim, eu topo aprender mais sobre isso, então, Maria, se você tiver alguma coisa para compartilhar, eu estou aqui sempre à disposição para poder aprender, ouvir e trocar um pouco da minha experiência, né? É isso. Obrigado, Vitor. Vou encaminhar a nossa reunião ao final. A conversa está ótima, mas em respeito ao nosso horário também,
Antes de fazer isso, passar para as considerações finais do Anderson e do Vitor, eu vou fazer apenas um comentário para dar oportunidade para aqueles que não levantaram a mão, ainda não quiseram fazer uma pergunta, algo que se quiser escrever no chat, fiquem à vontade, e eu lerei e passarei as considerações finais, tanto do Anderson quanto do Vitor. Em relação ao comentário da Maria, e eu acho que tem muito a ver com essa parte final da fala do Vitor, e a empolgação também do Anderson sobre o processo de formação da iniciação científica júnior, eu percebo como, na graduação e também no ensino básico, como essas bolsas, esses incentivos, essas iniciações em diversos âmbitos, docência, científicas e assim por diante, no fundo, é uma formação cidadã. Quer dizer, de maneira que você forma um cidadão crítico, uma pessoa que, como foi dito pelo Anderson, um processo de alfabetização científica, um processo de inserção, e aí dessa maneira também vinculando a esse complexo hierárquico de poder, em que nós temos ciência, nós temos uma boa arte, nós temos uma boa música, nós temos boas reflexões intelectuais por nós mesmos. Não necessitamos, é óbvio que isso não quer dizer que não necessitamos no sentido de não queremos diálogo, achamos que tudo que seja produzido tenha sido ruim, mas pelo contrário, eu acho que nós temos uma desvalorização de nós mesmos muito grande. Enfim, não vou fazer muitos comentários sobre bairros no Rio de Janeiro, que as pessoas que me conhecem sabem os que eu detesto, por esse processo de colonização e neocolonização, e não valorizarmos a nós mesmos. Eu acho que a empolgação do Vitor com a sala de aula, essa empolgação do Anderson com a iniciação científica, são empolgações que, na verdade, nos contagiam, nos entusiasmam na formação de... Ambos mencionaram isso, né? A valorização da formação do professor, novos professores, novas pessoas que estão pensando em conjunto. Eu não me lembro bem quem falou isso, mas justamente refletindo como a sala de aula não tem uma posse, uma única fala, uma fala exclusiva do professor, do currículo, da instituição, mas é essa constituição social nesse diálogo que, infelizmente, tem uns reflexos nefastos na sociedade de diversos modos, sobretudo nas últimas décadas, anos do Brasil. Acho que já enrolei bastante, com risco de cair no debate, na conversa política, então evitarei essa casca de banana e passarei ao Anderson para as suas considerações finais. Também estou me contendo aqui em relação aos aspectos políticos, né? Mas não tem como negar, por exemplo, a política nacional de investimento na ciência nacional, né? Na decolonialidade, né? Então, a gente não estaria... quando mencionassem privatização da Petrobras, um patrimônio nacional feito por brasileiros, no Brasil, com riqueza e solo brasileiro, a gente teria ido imediatamente para jus e se nega nunca. Mas, enfim, isso a gente talvez tenha outros momentos a gente vai poder não só debater, como quem sabe, né? Quando se apertar a situação, ir para a rua e impedir isso daí, impedir esse processo. Né? Então, gente, em relação às considerações finais, então, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, o convite de participar, né? Quero participar dos próximos encontros, assim, foi muito bom aqui a troca de ideias, de conversas. Como o Vitor comentou, como nós todos aqui, acho que todos nós concordamos, né, ser professor é um desafio, né? Então a gente está falando aqui só de formação, né, da nossa atuação em sala de aula, mas ela também precisa ser complementada com isso. Acho que o lugar comum aqui foi o incentivo, né? A gente sempre tem que temos que estar empolgados para empolgar esses futuros professores e professoras. Ao mesmo tempo, eu acho que o Vitor compartilha o que eu vou comentar agora, né? A gente quer que estamos em locais privilegiados hoje, né? Estamos postos privilegiados. A gente gostaria muito que os professores que nós estamos formando ocupem também lugares privilegiados, né? E a gente pode fazer isso, aí de fato a política vai ter que agir, né? Com a valorização, a gente está tentando valorizar a formação, então está dando aqui o primeiro empurrãozinho, o primeiro passo, né? Mas ele vai continuar, ele vai levar essa profissão para o resto da vida, ele e ela. Então, eles precisam de um salário digno, um salário que permita que eles possam fazer formação continuada, que eles possam estudar, que eles possam pesquisar, que eles possam ampliar a rede de conhecimento. E convenhamos, né, como o Vitor comentou ali a experiência dele no começo da formação dele, ele rodava o Rio de Janeiro, entendeu? Então, como conseguiria isso, né? Mas ele está aqui hoje, ele correu atrás e tudo mais, só que
a gente, se tivéssemos desde cedo, né, não, Vitor, não é, Vitor? Incentivo, né, com as bolsas, com financiamento, com um salário digno de partida, né, a gente faria, da mesma modo, um excelente trabalho, porque somos criativos, nós temos ideias, nós, com o incentivo correto, na medida certa, vamos longe, né? Então, eu acho que não só ter bons referenciais, bons professores e professoras, né, que nos inspirem, né, a gente levar isso adiante, né, com essa empolgação, passar essa empolgação dos nossos estudantes, a valorização, né, a importância da alfabetização científica, a valorização da iniciação científica, novos talentos, iniciação científica júnior, né, a valorização não só na ampliação da quantidade de projetos, como também o incentivo, né, financeiro, falo, né, das bolsas. A gente vive num país muito desigual, né, então a gente um trabalho de formiguinha, a gente reconhece, e justamente por ser um trabalho de formiguinha que a gente não pode, né, nunca tirar os olhos dessa questão, né, da questão da distribuição de renda, que ela a gente, na pandemia, nós tivemos assim, acesso a vários recursos, né? Tivemos muitas ideias para os recursos, mas quem não ficou com o coração partido sabendo que um estudante não teve esse acesso ao tablet, ao computador, à internet de qualidade, né? Então, já estamos na segunda década do século XXI, a gente não conseguiu superar alguns problemas, né? Então, a gente tem que superar esses problemas, esses macro problemas, né? De desigualdade, para de fato a gente crescer como país, crescer como nação. E a gente está tentando contribuir um pouco na nossa seara, no ensino de física, intercalando e dialogando com outras áreas do conhecimento. E vamos lá, né? A gente está aqui. Bom, mas depois desse encontro e de outros muitos que virão, eu estou aqui para. Podem contar comigo. Abraço, obrigado, agradeço. Vitor. Bom, eu acho que eu aprendi muito hoje aqui, né? Assim, é muito bom ser uma mesa redonda, porque a gente troca muita experiência e a gente compartilha, né, a questão da importância da valorização da educação do professor, né, da valorização da educação básica, o como é importante, tanto na valorização do professor da educação básica, quanto da valorização do estudante da educação básica, né, dando oportunidades desse estudante interagir na universidade, em museus, entre outras questões, como isso muda a visão do aluno, muda a visão da ciência, e a gente ganha mais defensores, né, mais defensores para a gente poder ir para a rua quando necessário, né, então, assim, é importante isso, e assim, eu acho que a valorização do professor para mim, assim, é a minha arma, é a minha briga, né? Que igual o Anderson comentou, que se eu tivesse mais oportunidades de não correr tanto, eu caía de moto, quase não ia trabalhar, eu tinha que levantar ralado e dar aula ralado, porque eu tinha medo de perder o emprego e de perder dinheiro e não pagar boleto, né? Então, assim, eu, como eu tive essa condição e consegui chegar aqui numa condição totalmente privilegiada agora, eu sei que muitos passam por necessidades assim, pior, bem pior, poxa, se tivesse mais incentivo, mais oportunidades, olha o quanto poderia ter um crescimento grande da área, né? Assim, a minha ideia, que eu brinco com meus alunos da licenciatura, e do bacharelado também, olha só, eu quero formar vocês o melhor possível para que vocês estejam aqui comigo para formar outros professores e fazer a roda girar, né? Então, assim, e é isso, né? A gente tem que dar as oportunidades que nós tivemos ou ampliar as oportunidades para novos graduandos, esteja na licenciatura, no bacharelado, né? Buscar essa briga e essa defesa pela educação, pela ciência, né? Então, assim, eu agradeço a oportunidade de participar dessa mesa redonda, né? Foi muito legal, muito rico, né? Eu aprendi bastante e espero poder contribuir e participar como ouvinte de outras oportunidades, né? E saber que a gente pode dialogar, né? Fazer a UF, o CAP da UERJ, a UERJ, aproximar, né, buscar essas parcerias, né, a gente vai sempre buscando aqui, tanto eu que na física, buscando parceiros na química, na matemática, na biologia, em outros cursos, na história, na geografia, e como esses profissionais, o perfil desses professores que querem essa mudança, todo mundo tem um certo diálogo, né? Então a gente pode buscar isso junto, com universidades diferentes. Então, assim, ficar à disposição de outras oportunidades para ajudar nossos alunos da licenciatura a entrar nessa briga. Obrigado por essa oportunidade e
Tamo aí. Agradeço, Vitor. Esses encontros têm muitas coisas boas, têm muitas conexões. Cuidado, a Vivian está agradecendo aqui pela conversa. Cuidado vocês que ficam falando, olha, vamos nos unir, que o Guilherme, biólogo do Cefet, por exemplo, acabou de entrar numa feira de ciências do CAP, inclusive em diálogo com a Vivian, em modelagem matemática e com a Rafaela e assim por diante. Mas apenas um exemplo, a variar no Museu Nacional, nós também temos uma proposta no nosso projeto de extensão, de fazermos visita aos museus, às instituições científicas. Então, certamente, Vitor, Anderson, nós vamos entrar em contato no futuro para que isso também ocorra em uma interação no Museu da Casa Descoberta, na UF e assim por diante. Enfim, já foi dito, o professor fala muito, a gente vai continuar falando, então, primeiramente, agradecer a vocês, agradecer pela conversa, de fato, uma conversa maravilhosa. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado pelo que vocês dividiram. Muito, eu acho que, além da formação teórica, além da formação acadêmica, um processo de vida de vocês. Cada um de nós, pegando a palavra do Vitor, de certa maneira, nós ralamos um pouquinho, talvez não de motocicleta, talvez não trazendo tanto. Quando você mostrou o mapa, eu fiquei lembrando das minhas corridas pelo Rio de Janeiro. Eu vi, rapaz, eu saía do Fundão, eu ia para cá também, eu fazia isso, eu saía 4 da manhã, voltava 11 da noite, etc. Então, parabéns, e, apesar das dificuldades, e eu faço minhas as palavras de ambos. A nossa tentativa, de fato, é ter mais pessoas, ter mais discursos, e é uma formação, trabalho de formiguinha, alguém disse isso, e é um trabalho de formação nacional, de formação de país. Então, novamente agradecer vocês, parabenizar vocês pela história de vida, pela formação, e Henrique, Zíngara, Rafaela, todas, a Lavínia, todas agradecendo vocês. Então, também, muito obrigado, e até a próxima. Tchau, tchau. Fechando aqui a gravação. Muito obrigado, gente.